Olá, no Direito Sem Fronteiras vamos falar sobre o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que mostra que pequenas empresas e trabalhadores independentes são responsáveis pela maioria dos empregos no mundo. O estudo traz ainda um prognóstico nada animador sobre índices de desemprego mundial para 2020. Menos horas remuneradas e sem acesso a trabalho assalariado. Essa é a realidade de quase 500 milhão de pessoas em todo o mundo. Um estudo inédito da Organização Internacional do Trabalho revela que 7 em cada 10 trabalhadores são independentes ou estão em pequenas empresas. Dados coletados em 99 países revelam que juntas, as chamadas pequenas unidades econômicas representam 70% do emprego total, sendo, portanto, as que mais geram emprego. O relatório ainda aponta que 470 milhões de pessoas não têm trabalho remunerado suficiente, desistiram de procurar ativamente por emprego ou não têm acesso ao mercado de trabalho. O estudo também mostra que uma média de 62% dos empregos nesses 99 países está no setor informal, geralmente em condições inferiores, falta de seguridade social, salários mais baixos, falta de segurança e saúde ocupacional e relações trabalhistas mais fracas. O mapa da OIT ainda traz uma previsão. O número de pessoas desempregadas deve aumentar em cerca de 2,5 milhões em 2020. Dados bastante preocupantes. Para debater o assunto, convidamos o Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, e Fábio Passos, também mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Bom, os números são avassaladores, né? Para quem sonhava 2020, uma economia crescente, com mais abundância, parece que a OIT tem dados mais conservadores sobre isso, para não dizer pessimistas, né? São dados que nos ligam um alerta, né? Porque mostra que o caminho que está sendo seguido pelos governos, né, no mundo afora, não estão surtindo efeito, né, programado, principalmente no cenário Brasil, né? A gente tinha uma perspectiva de melhoria aí, sobretudo com algumas modificações que foram feitas na parte da legislação e, infelizmente, a gente não tem esse reflexo hoje. O que a gente encontra é uma diminuição no trabalho formal, né, e um crescimento da informalidade e da falta de emprego daqueles que estão entrando recentemente no mercado. Esse mapeamento da OIT, nós podemos considerar como um mapeamento sólido? Com certeza, é um trabalho maravilhoso, grande, né? Quer dizer, o relatório... 90 países, né? Só o relatório, nós temos ali mais de 110 páginas no relatório resumido. O relatório total com a base de dados, ele chega a milhares de páginas. Então, foi feito realmente um trabalho de primeira qualidade, onde passou, se não me engano, né, pela primeira vez, abordando várias regiões sob essa ótica. Porque sempre nós tínhamos trabalhos localizados. Vamos ver a situação da América do Norte, vamos ver a situação da Ásia, vamos ver a situação da América Latina, até menos trabalhos, poucos trabalhos sobre a América Latina. E desta vez, pelo menos que eu tenha conhecimento, foi a primeira vez que, ao mesmo tempo, sob as mesmas premissas e com as mesmas condições, se analisou os 5 continentes. Esse foi o ponto muito positivo do trabalho. E lógico, um trabalho feito por uma organização séria como a OIT é um trabalho que ele já nasce com todo o seu respaldo, com todo o seu referencial do ponto de vista de qualidade técnica da sua confecção. Eu não vi o relatório todo, eu não tenho certeza se esses trabalhadores independentes, se eles enquadram, por exemplo, as pessoas que estão entregando comida hoje com bicicleta, ou estão trabalhando com táxi aplicativo. Este grupo vem crescendo no mundo todo, porque são grandes empresas que estão pilotando esses serviços mal remunerados também. Exatamente. Na verdade, esses serviços eles acabam concentrando em um pequeno grupo todo o lucro que é gerido pelaquela mão de obra, né? Então,
Os trabalhadores, por exemplo, que trabalham com transporte de aplicativos, eles trabalham para receber uma pequena quantia e acabam fornecendo um percentual para as empresas, e essas empresas concentram toda a riqueza, porque afinal ela não tem nenhum empregado, daquelas pessoas que prestam serviço são empregados de fato. E a realidade, essa mudança de realidade que a gente tem observado, ela se enquadra em diversos setores. A gente tem empresas de transporte que não tem nenhum motorista, a gente tem empresas de aluguel de imóveis que não tem um imóvel, a gente tem empresas de entrega que não tem nenhum empregado, né, de fato, com carteira assinada, enfim, e isso acaba contribuindo para que esse relatório tenha essa amostragem de muito trabalhador independente, muito trabalhador na informalidade também. Eu queria só acrescentar um aspecto, né, que assim, a história ela é cíclica, né, e a gente vem na história em ciclos que ela começa e recomeça e cresce e tem determinados pontos de ruptura que ela volta a uma estaca bem anterior. Poxa, Washington, por que você está falando isso, né? Por que você está puxando isso? Eu acho que eu sei por que você está falando, mas você vai explicar para a gente. Mas o grande ponto, na realidade, é, se nós olharmos no início de toda a história econômica, né, o que é que você tinha? Você tinha a produção de artesãos, você tinha a produção depois que passou para pequenas corporações de ofício, você tinha a coisa muito voltada para algo feito especialmente para você. Algo que eu sabia quem fazia e para quem eu estava fazendo aquele tipo de trabalho. Depois nós chegamos com o próprio desenvolvimento do comércio, com o próprio desenvolvimento da Revolução Industrial, sim, a utilização intensiva de capital juntamente com a utilização intensiva de mão de obra. Quando se saiu dos manufaturados e passou realmente para um regime de indústria. Só que não tinha para onde correr. Se nós formos olhar, qual é a lógica do capital? A lógica do capital é exatamente, vamos reduzir meus riscos, vamos reduzir meus custos e vamos manter o padrão dentro dos mais rígidos critérios. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Pois não, Você está justificando o desemprego aqui, não? Não estou justificando o desemprego. Você está achando uma coisa normal? Não, ao contrário. Ao contrário. Na realidade, o que nós temos de ter claro é que nós vamos chegar a um momento em que nós vamos ter uma grande oferta de emprego e uma pouca oferta de trabalho. Onde nós vamos ter, na realidade, uma grande demanda. Porque qual é o ponto, né? Só voltando até aquele traço, aquela linha que eu estava fazendo. Na realidade, hoje, nós temos tudo que era trabalho de massa, tudo que necessitava de uma utilização grande de mão de obra, ela está sendo mecanizada, ela está sendo automatizada. De uma maneira muito mais barata, né? A longo prazo, lógico que isso exige investimentos iniciais mais pomposos, mas a longo prazo, de uma maneira mais barata, de uma maneira que se estabelece os padrões, sem absenteísmo, sem nada. Ponto. Então, o que é que nós vamos ter na realidade? Ao mesmo tempo que essas tarefas rotineiras, elas estão acabando porque estão sendo substituídas por robôs e por mecanização e por inteligência artificial, nós vamos ter outro tipo de demanda existente. O relatório diz que haverá desemprego. 2,5 milhões de pessoas não terão emprego. Nós não temos essa demanda para atender. É esse que é o nosso ponto. E eu queria mencionar aqui, para todo mundo que tem interesse nesse assunto, um livro, queria sugerir a leitura de um livro chamado Inteligência Artificial, escrito por um cientista chinês, Kai-Fu Lee. Ele é o criador da inteligência artificial. E ele faz previsões muito parecidas a essa constatada pela OIT. Haverá, sim, perda de emprego. Não haverá a demanda por trabalho com seguridade. Haverá, sim, aumento da informalidade e haverá até, segundo alguns historiadores, como Noah Harari, recentemente lançou 3 livros aqui no Brasil, dizendo que haverá no mundo, se não cuidarmos bem do tema, uma classe inútil,
que não será aproveitada de maneira alguma. Do ponto de vista do direito, para onde que nós vamos? Bob, é interessante o seguinte, o professor Washington estava dizendo que a gente sempre passa por períodos cíclicos. Na verdade, a OIT, inclusive, ela foi criada, e isso é importante a gente explicar para o telespectador. A OIT, ela tem um modelo tripartite de reunião, que ela é representantes dos empregados, representante dos empregadores e representante dos governos, o objetivo é criar um mínimo minimorum, né, que é um mínimo de condições dignas e decentes de trabalho, né, combater, obviamente, trabalho escravo, dar igualdade para as mulheres, são várias causas. E um dos objetivos da OIT é fazer o estudo dessas prospecções. E o que esse relatório mostrou é que, apesar de novas formas de trabalho estarem sendo criadas no mundo em razão do avanço tecnológico, essas novas formas de trabalho não estão atendendo o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho. E por isso diminui muito o número de postos de trabalho que são ofertados. E por isso que as pequenas empresas que trouxeram um resultado significativo são importantes. Primeiro porque hoje em dia é muito difícil um investimento para você criar um campo tecnológico. Então essas pequenas empresas, elas mantêm aquele padrão, aquele desenho que elas têm para poder se manter. E elas também contribuem para que aquela população regional, local, tenha uma oferta não só de emprego, mas também uma oferta de serviços locais e que estimule a economia. O problema é que hoje no mundo inteiro o dinheiro custa caro. Então, investimento é muito difícil para ser feito. Eu vou te fazer uma outra pergunta em relação ao dinheiro. Sim. O dinheiro sempre teve o seu valor na economia mundial, desde quando não havia dinheiro, tá certo? Sim. O sal, havia conchas, o escambo e tal. O que está acontecendo hoje no mundo, segundo analistas especializados em economia e finanças, é que está havendo uma concentração desse dinheiro na mão de poucos. Ele saiu da mão de boa parte da população mundial e está se concentrando nas mãos de poucos. Eu queria abrir esse debate no segundo bloco. Eu vou começar com você, Dr. Washington, para ver se a gente consegue buscar uma alternativa de pensamento e ação aqui. Combinado? Show. A gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o relatório da Organização Internacional do Trabalho, que fala em muito desemprego para 2020. Nós falávamos no primeiro bloco, já houve aqui uma controvérsia, você falava que haveria uma demanda, mas que essa demanda não seria atendida porque faltaria mão de obra. Explica melhor para a gente isso, por favor. É porque nós temos que rever, primeiro, assim, o conceito de emprego. Né? E o próprio relatório, ele já alimenta, muito provavelmente, futuros estudos sobre novos conceitos de emprego. E nessa história, tudo que for massificado, tudo que for grande, tudo que puder ser automatizado, será. E o que é que vai sobrar? Coisas altamente especializadas, que exigem um nível de capacitação, um nível de educação, um nível de formação daquele que poderá vir a ser empregado altíssimos. Que esse é o grande ponto. Nós chegaríamos a um paradoxo de ter uma oferta, de se demandar aquele tipo de serviço altamente especializado. Você fez um comentário aqui no outro bloco sobre inteligência artificial. Quem de nós, né, hoje estamos aí estudando, indo atrás, mas na nossa formação, nós nem vimos computador direito na nossa formação escolar, na nossa formação universitária. E esses meninos que estão hoje, que vão chegar ao trabalho, eles terão de desenvolver conhecimentos que nem existem hoje, enquanto eles estão na escola, ou que nem existirá quando eles estarão nas universidades. Eu tenho filhos de 17 anos de idade. E é um grande ponto. Poxa, que tipo de profissão eles vão ter? Esse é um ponto interessante. Nesse estudo feito pelo escritor e cientista chinês Kai-Fu Lee, ele menciona algumas profissões que tendem a desaparecer ou
ser, digamos, assessorada por uma grande estrutura de inteligência artificial. Uma delas, a de médico. Fizeram um teste recentemente com um tipo de câncer, reuniram os melhores médicos e a taxa de acerto de diagnóstico para algumas doenças fica na casa de 58%. Pegaram um computador do Google, ele em algumas horas aprendeu toda a informação mundial sobre aquelas doenças, ele acertou 75% dos diagnósticos. A carreira de médico é uma delas que ou o médico terá que mudar de trabalho ou terá que se adequar a um processo de inteligência artificial. O próximo foco, segundo esse escritor, será o trabalhador de colarinho branco, o analista, o advogado, o cara que vai interpretar dados, acumular informação e dar uma opinião. Eu pergunto o seguinte, se nós teremos demanda, se nós não teremos mão de obra, para onde vai o direito trabalhista? Essa é uma pergunta que está sendo respondida nos cursos de mestrado, na academia em geral, né, para onde vai a justiça do trabalho. Essas mudanças, em geral, elas acabam acontecendo, né? A gente tem as empresas de telefonia que não tem mais os telefonistas, a televisão, o rádio que mudaram algumas das profissões por conta da mecanização e da computação em geral. E o direito do trabalho, ele também se transforma com o tempo, né? Existe uma falácia que diz que a CLT é muito antiga, mas a CLT ela sofreu várias mudanças com o tempo. A mais significativa foi a que tivemos em 2017, no final do ano de 2017, e o direito do trabalho ele acompanha num ritmo lento essa mudança, mas a tendência é que, como tudo hoje em dia está ficando confuso, o direito do trabalho começou a ficar confuso. Ele, em alguns momentos, ele se confunde com o direito civil. Quando você passa a dar prioridade para o negociado em cima do legislado, né? Você afasta a legislação trabalhista e o negociado você leva para a justiça civil, e isso é um afastamento da aplicação da legislação trabalhista. E a gente ainda está nessa zona gris em saber o que vai ser da justiça do trabalho daqui em diante, sobretudo com essa transformação muito grande, né, que pega postos de trabalho às vezes com muita quantidade e com zero segurança, zero qualidade e zero retorno para o trabalhador de fato, que acaba passando necessidade. Tem um aspecto interessante nisso, até saindo do direito do trabalho. Veja, se a gente vai para os recursos humanos, vai para a faculdade de administração, vai para a faculdade de engenharia, vai para a faculdade de psicologia, vai para as pós-graduações nessa área, nem se fala mais em empregado. Não existe mais empregado. Existe o colaborador, existe a pessoa que está próxima, existe o colaborador da empresa. Você não é um gestor de pessoas, você não é do recursos humanos, você é um administrador de talentos e de oportunidades. A própria desmistificação e reconceituação do que é emprego, do que é trabalho, ela vem passando por um processo longo, de anos e anos dentro dessa linha. E aí é o ponto do direito do trabalho. Principalmente quando a gente tem uma Constituição dirigista, onde a forma da relação capital e trabalho está expressa como cláusula pétrea na própria Constituição, não adianta eu criar, do ponto de vista da legislação, ou até mesmo da conceituação, coisas que sejam contrárias à Constituição na relação de emprego clássica. Mas o que é que nós estamos tendo hoje? A relação entre capital e trabalho, ela foi drasticamente alterada. Antigamente você tinha a necessidade de grande mão de obra, você tinha a necessidade de muito investimento, e o relatório mostra isso. Quando ele fala do microempreendedor, quando ele fala do pequeno empresário, quando ele fala do autoempregado. É o você S.A., é o você dono da sua própria vida enquanto empregador, enquanto desenvolvedor de um sistema. E como que a gente acopla isso na visão estabelecida, petrificada, diria até, da relação de emprego que existe hoje no Brasil e no mundo, em muitos lugares no mundo. Eu vou te colocar uma outra situação aqui, que é uma situação também dramática,
que é a questão que nós mencionamos até no finalzinho do primeiro bloco, a questão do acúmulo do capital nas mãos de algumas empresas. Quer dizer, as grandes corporações, com grandes carteiras de benefícios aos empregados, com seguros de saúde, seguro de oftalmologista, atendimentos, bônus por meta, etc. Tudo isso vem acabando no mundo. Em compensação, esse capital estaria sendo concentrado nas mãos de algumas empresas ligadas à tecnologia. Eu vou mencionar algumas: Facebook, Google, são as maiores, mas tem também na China o Baidu, tem o Alibaba, etc., empresas de comércio pela internet. A questão é a seguinte: se o capital fica concentrado nas mãos dessas empresas, como as pessoas vão ter dinheiro? Esta é a pergunta. O Facebook vale $1 trilhão. $1 trilhão. Tem startup que tem 5 anos hoje valendo $1 bilhão. E elas produzem o quê? Nada. Elas pegam a sua informação pessoal e trabalham com essa informação para fazer o seu perfil e vender isso para empresas que fazem gestão de comportamento social, como foi o caso da Cambridge Analytica em Londres, nas eleições americanas. Como lidar com isso? Como manter a dignidade, a subsistência e manter a segurança social? Isso a OIT, nesse trabalho que ela faz, desde do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, que era uma realidade, a gente tinha crianças, mulheres trabalhando e a riqueza concentrada na mão das gigantescas empresas, né, que produziam insumos para a guerra, enfim. Hoje a gente observa isso também e é uma preocupação, e eu acredito que a única forma de fazer com que que mude essa realidade são políticas sociais e investimentos, sobretudo nessas pequenas empresas. Porque o relatório mostra um dado interessante, que essas pequenas empresas, além de serem as maiores empregadoras, são elas as que mais se preocupam com o contexto social dos seus empregados. São as que mais colaboram, de certa forma, para o contexto social, ambiental, ecológico. As pequenas preocupações que todo cidadão deveria ter, esses pequenos empresários, eles conectam esses novos pontos que hoje em dia o luxo, o chique é você ser ecológico, é você cuidar do meio ambiente, é você ter uma empresa sustentável, é você ter uma empresa que valorize o seu empregado. E quem mais faz isso, de acordo com o relatório, de acordo com os dados que a gente tem até aqui no Brasil, são essas pequenas empresas. E eu acredito que dar espaço para que investimento para essas pequenas empresas, que a gente diz que o dinheiro é caro. Então, para fazer com que essa realidade mude, é preciso a gente dar capacidade financeira para essas pequenas empresas, para o surgimento de novas e para que essas mantenham as suas formas de empregabilidade, as suas formas de sustentabilidade. Você está propondo e com isso mudar. Que os governos passem a financiar mais essas pequenas empresas? Eu não digo financiar, mas incentivar. Porque o grande capital grande pega uma parcela. Bancos, hoje em dia você pegar dinheiro num banco é muito caro. O banco mesmo ele é um desses elementos do grande capital que estão sempre em evidência, né? Eles sempre querem maximizar os lucros e minimizar os custos. Então, já um grande banco multinacional agora avisou, há pouco tempo atrás, no mês passado, que vai encerrar o serviço de caixa. Não vai ter mais o atendimento de caixa, todos vão ser atendimentos eletrônicos. Veja bem, eles aumentam o lucro dele, reduz o custo e acaba concentrando mais renda. É o problema que a gente verificou, que cada vez renda mais concentrada. Trabalhadores por aplicativo, eles trabalham para um único setor, toda aquela massa de trabalhadores gera lucro apenas para uma empresa, um setor. E isso é que dificulta. Falta de investimento nos pequenos negócios para poder diversificar esse tipo de trabalho. Há dados que são bastante relevantes, que eu acho que vale a pena a gente dar uma lembrada aqui, só para fazer um underline nesses dados. No Brasil, nós temos 41%. 41% da nossa massa empregada, 41% é de trabalhador informal, que não tem segurança social ou seguridade social nenhuma. Se ficar doente, não ganha. Se ficar doente um mês, não come.
como o governo pode fazer, ou como o grande capital, você mencionou o capitalismo com a sua lógica liberal, como que isso pode surgir, pode alavancar um novo pacto, um novo contrato social para impedir essa vassalagem que está acontecendo no mundo hoje? Na realidade, a gente até já passou do próprio capitalismo financeiro em si, né, das grandes instituições financeiras, já estamos numa linha de um pós-capitalismo, onde você citou muito bem a linha de que nós temos algumas empresas, algumas marcas, algumas entidades que são maiores até do que os próprios estados, né? Que se você colocar entre aspas, o PIB de determinadas empresas pode ser muito maior do que o PIB de vários e vários países. Agora, o ponto é, será que todo mundo precisa de emprego? Essa é a questão. Eu acho que o ponto que nós temos de discutir é a comida, como as pessoas vão comer. Eu acho que o ponto que nós temos que discutir realmente é onde está uma renda mínima. Existe um livro maravilhoso, a gente até discutiu esse livro no nosso grupo de pesquisa, Fábio, que foi a questão, o fim do emprego. Sim. Nós temos que ficar pensando, todo mundo tem de ser empregado, tem de ter um emprego, carteira assinada. Não. De repente, o que é que vai acontecer? E aí é uma lógica que não temos muito para onde fugir. Né? É aquela velha história de muitos serão chamados, poucos serão convidados, poucos estarão lá no banquete. O grande ponto é o que nós temos de exigir dos estados e do grande capital e das grandes empresas e das grandes confederações. Nós temos que exigir renda mínima para essas pessoas. Não vamos nos iludir que essas pessoas hoje que estão no mundo, elas vão de uma hora para outra receber capacitação e terem conhecimento para profissões que ainda nem sabemos quais serão. Quem ajudaria a montar essa renda mínima? Quem tem de pagar por essa renda mínima é o grande capital, com certeza. Ou seja, novos impostos sobre grandes lucros. Na realidade, nós temos que reestruturar a lógica tributária, e aí nem falo em termos de Brasil, falo em termos de globais. mundo. Nós temos que reestruturar a lógica tributária, nós temos que reestruturar a lógica da divisão de recursos, de tal forma que eu garanta para toda e qualquer pessoa que contribua ou não, que esteja trabalhando ou não, eu garanta uma renda mínima, eu garanta acesso à educação, à saúde. Perfeito. E isso tem de ser bancado pelos estados mais ricos em relação aos mais pobres, pelas empresas mais ricas em relação às menores empresas, e sempre haverá esse tipo de solução. Agora, nós temos de sair dessa discussão, e infelizmente é até duro falar isso, né? Nós temos um minuto, tá? Não adianta, nós não vamos ter emprego para todo mundo. Perfeito. Nós temos uma empresa no mundo todo chamada BlackRock, é uma gestora de fundos, ela faz uma gestão de 15 trilhões de dólares no mundo inteiro. É uma fábula, é muito dinheiro. O que o CEO desse fundo falou em Davos, na última reunião que teve, disse o seguinte: as grandes empresas precisam dividir os seus lucros para impedir que vassalos sejam criados no sistema capitalista e a métrica do liberalismo seja alterada o quanto antes. Frase de quem tem 15 trilhões para investimento. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente volta a falar disso mais vezes, hein? Com certeza. Quero vocês aqui de novo comigo. Muito obrigado pela participação de vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou. A nossa programação completa está no site da TV Justiça, você pode checar lá, e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Obrigado por sua companhia, um abraço e até a próxima.